Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje estudar a lição 4 da Escola Bíblica Dominical. Essa lição vai ser ministrada no dia 27 de outubro de 2024. Tem como título Promessa e Obediência. Esta é a revista dos adultos. As promessas de Deus. Texto áureo. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João capítulo 14, versículo 15. Na última aula eu também fiz a relação com aquele versículo 15 e 14 de João. Evangelho de João 15, 14, quando Jesus disse: Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Então, João 15, 14, vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. E João 14, 15, é só trocar. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. São dois versículos relacionados à obediência. Verdade prática: a obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais que influenciam diversas áreas da vida. Na segunda, o concerto de Horebe e a promessa de ser um povo sacerdotal. Na terça, o concerto nas campinas de Moabe para uma nova geração. Na quarta, o advento de um novo concerto. Na quinta, Jesus, o mediador do novo concerto. Na sexta, Jesus requer de nós a obediência no novo concerto. E no sábado, o reino tem a ver com justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Todos esses temas aqui estão desenvolvidos com mais detalhes durante a lição. Leitura bíblica em classe. Deuteronômio capítulo 29, versículos 1 e 9. E depois, Deuteronômio 29, versículo 1. E depois os versículos 9 a 12. E Hebreus capítulo 8, versículos 6 a 13. O texto bíblico diz assim, Deuteronômio 29. Estas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moabe, que fizesse com os filhos de Israel, além do concerto que fizera com eles em Horebe. Guardai, pois, as palavras deste concerto e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Vós todos estáis hoje perante o Senhor, vosso Deus, os cabeças de vossas tribos, vossos anciãos, os vossos oficiais, todo o homem de Israel, os vossos meninos, as vossas mulheres e o estrangeiro que está no meio do teu arraial, desde o rachador da tua lenha até ao tirador da tua água, para que entres no concerto do Senhor teu Deus e no seu juramento que o Senhor teu Deus hoje faz contigo. É interessante aqui, né, quando diz assim no versículo 11, os vossos meninos, as vossas mulheres, o estrangeiro que está no meio do teu arraial, desde o rachador da tua lenha até o tirador da tua água. Então você vê que a sociedade ela tinha algumas funções, né? Tinha aquelas pessoas que especificamente rachavam a lenha, tinha aquelas outras que especificamente buscavam a água, né? Nos poços, riachos. E esse é interessante, é um detalhe interessante ver como é que a sociedade da época tinha as suas peculiaridades, né? As suas particularidades. Hebreus capítulo 8, versículos 6 a 13. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque, repreendendo-os, lhes diz: Eis que virão dias, diz o Senhor, em que, com a casa de Israel e com a casa de Judá, estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito,
como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que, depois daqueles dias, farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais, dizendo novo concerto. Não me lembrarei mais. Dizendo o novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Plano de aula, um comentário aqui na revista do professor. Introdução. A obediência é fruto de um coração grato e sincero. Ao Senhor, além da atitude, a motivação por trás da ação é levada muito em conta. O faz da obediência uma virtude importante. É o motivo pelo qual nós fazemos que é importante para Deus, né? Não está relacionado com valor, não está relacionado com nada a não ser com a motivação. A motivação é o motivo. Então, quando você quer agradar a Deus, engrandecer a Deus, quer seja num estudo bíblico, aqui como nós que desejamos engrandecer a Deus, que a obra dele seja feita, quer seja quando nós estivermos louvando a Deus na igreja, aquele irmão que canta um hino, que toca um instrumento, aquele pregador que quer pregar uma mensagem, tudo tem que ser para glorificar a Deus, para agradar a Deus. Esse é o nosso objetivo. A gente não pode fazer as coisas para poder aparecer. Olha como ele toca bem, olha como ele canta bem, olha como ele prega bem, né? Não é para isso que nós fomos chamados, amém? Nós devemos estar atrás da cruz de Cristo. Então, muitas vezes você prega bem, você ensina bem, você louva bem, você toca muito bem um instrumento, tudo isso, Deus te usa na oração e nos dons, tudo isso é dom de Deus, é aquilo que Ele faz para nós, para glorificar o nome dEle. Então, a gente não deve ficar envaidecido, aquele que tem uma voz muito bonita, aquele que toca um instrumento de uma forma extraordinária, não pode ficar vaidoso por causa disso, porque ele às vezes faz, e até ele é elogiado, mas ele tem que entender que quem o capacita é Deus, amém? Que se não tiver aquela essência do Espírito Santo, não vai ter influência, não vai ter um agir na vida das pessoas. Então, a motivação nossa é agradar a Deus, é engrandecer a Deus, amém? Essa tem que ser a nossa motivação. E isso é um culto racional, isso é uma atitude consciente, falar: Senhor, tem misericórdia, eu vou pregar, eu vou louvar, eu vou cantar os louvores, eu vou tocar um instrumento, mas Senhor, tem misericórdia, o Senhor me usa, é tudo para o Senhor, porque eu dependo de Ti, e ficar sempre atrás da cruz de Cristo, e não se achar o melhor, né? Porque acaba envaidecendo, acaba perdendo a essência, e não é isso que Deus quer, amém? Tudo é para a glória do Senhor. Como disse Jesus, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Tudo que devemos fazer é para glorificar a Deus, amém? Número 2, a apresentação da lição, objetivos da lição. No item 1, o objetivo é apresentar os termos do concerto de Deus com o seu povo no Antigo Testamento. No item 2, mostrar que o princípio da obediência também está presente no Novo Concerto. Novo Concerto, Nova Aliança, Novo Testamento, tá bom, irmãos? Isso é tudo sinônimo.
novo concerto, nova aliança, Novo Testamento. Esse concerto aqui é com C, né? Que também é aplicado ao concerto de música, né? Esse concerto aqui é com C, tá bom? O concerto com S, de arrumar uma coisa que está estragada, igual a televisão, por exemplo, esse é o concerto com S. Esse concerto aqui é com C. Se refere que, nesse caso, a uma aliança, a um testamento, um novo testamento, um novo concerto, uma nova aliança, um novo pacto. Olha só, irmãos, são palavras sinônimas. Novo pacto, nova aliança, novo concerto, novo testamento. Número 3, refletir sobre as bênçãos provenientes da obediência a Cristo. Letra B, motivação. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, observamos a obediência como um sinal de fé e amor a Deus, por parte daqueles que são aliançados com Ele. Letra C, desde a igreja do primeiro século, muitas questões foram levantadas a respeito do que realmente é preciso para obter a salvação. Aí tem uma reflexão aqui. A graça nos isenta da obediência e a desobediência nos exclui da graça? Lendo Romanos, capítulo 6, versículos 9 a 15. Né? Aí é o texto bíblico de 9 a 15. Eu vou deixar esse texto na descrição do vídeo. Irmãos, Romanos 6, de 9 a 15, fala do homem espiritual, da mudança da natureza. Quando nós temos a experiência de salvação com o Senhor Jesus, nós temos a experiência do novo nascimento, ou regeneração, é a doutrina do novo nascimento, ou a doutrina da regeneração. A Bíblia diz, Paulo nos ensina em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, agora pois aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Ele agora é um novo homem, ele agora é um homem espiritual. Ele experimentou a experiência da salvação com o Senhor Jesus. Agora ele vai ser discipulado, ele vai ser preparado, vai descer as águas do batismo, vai testemunhar da sua fé, não é verdade? Em Jesus. Mas ele teve experiência do novo nascimento. E quando a pessoa tem experiência do novo nascimento, por um agir poderoso do Espírito Santo, aquela natureza, aquela velha natureza sai e entra uma natureza nova, uma natureza espiritual. E Paulo diz que a lei é espiritual, a palavra de Deus ela é espiritual. E quando nós temos essa experiência do novo nascimento e nos tornamos homem espiritual, o homem espiritual, o homem regenerado, teve experiência com o Senhor Jesus. E a palavra de Deus é espiritual, então confere espiritual com espiritual. Aí acontece o que está aqui em 1 João capítulo 5, versículo 3, eu anotei o versículo aqui, ó. João diz assim, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Os mandamentos de Deus, eles não são penosos para o homem espiritual, porque o espiritual confere com o espiritual. Agora, o homem natural, que tem a velha natureza humana, caída, pecaminosa, o homem natural, ele cogita pelas coisas do espírito, pelas coisas espirituais. O homem natural cogita pelas coisas da carne, cogita pelas coisas terrenas. Então, para o homem natural, os mandamentos de Deus, eles são penosos, porque ele é um homem natural, um homem que tem a natureza caída, e o mandamento é espiritual, então não confere. Agora, quando ele tem uma experiência com o Senhor Jesus, aquela natureza dele é mudada e agora ele é homem espiritual, aí confere espiritual com espiritual. Aí o mandamento de Deus não é penoso. Mas aonde que eu quero chegar com esse ensinamento? Eu quero chegar no seguinte sentido: eu não obedeço a palavra de Deus para eu ser salvo.
Escreve no comentário se você concorda comigo. Eu não obedeço a palavra de Deus para eu ser salvo. Porque se eu obedeço a palavra de Deus para eu ser salvo, porque eu sou muito bonzinho, porque eu sou espiritual, então eu obedeço a palavra de Deus, então eu mereço ser salvo. E a graça e a misericórdia de Deus e o sacrifício de Jesus na cruz é anulado, porque eu sou muito espiritual, então eu mereço ser salvo. Eu já julgo que eu sou espiritual e porque eu sou espiritual eu sou salvo. Não. Eu não obedeço a palavra de Deus para ser salvo. Eu obedeço a palavra de Deus porque eu sou salvo, porque eu tive a experiência da salvação, porque eu tive a experiência do novo nascimento. Agora eu sou um homem espiritual e eu não encontro dificuldade nenhuma em obedecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é espiritual. Então confere, homem espiritual, ele não tem dificuldade, porque a palavra de Deus é espiritual, ele está falando a mesma linguagem. Homem espiritual, a palavra de Deus é espiritual. Então para mim é fácil obedecer a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela sempre foi espiritual, mas eu era natural, eu era perdido, mas Jesus me salvou, e agora eu que estava nesse patamar de natureza caída, agora eu sou elevado à natureza de filho de Deus. Aquele que recebe Jesus se torna filho de Deus, é a doutrina da adoção. Gálatas 3:26, mediante a fé, vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então aqui a palavra de Deus sempre foi espiritual, e aqui eu estava aqui perdido, mas um dia Jesus me salvou. Agora eu sou espiritual e agora eu consigo falar a mesma linguagem da palavra que é espiritual. Então eu obedeço a palavra de Deus porque eu fui salvo. Eu não obedeço a palavra de Deus para ser salvo. Essa que é a diferença. Eu tenho que obedecer a palavra de Deus para ser salvo. Não, você obedece a palavra de Deus porque você já é salvo, você é homem espiritual, então não tem dificuldade para você obedecer a palavra de Deus. Ainda que a gente peque, a gente falhe, né? Não há um justo que pratique o bem e não peque, mas existe aquilo que eu tenho considerado aqui, o pecador remido e o pecador não remido. O pecador remido é aquele pecador que o remido, ele teve a experiência com o Senhor Jesus, ele peca, mas ele reconhece que ele pecou, ele pede misericórdia a Deus, ele se esforça para fugir do erro, né? Agora, o não remido é aquele que é a natureza caída, então ele não se preocupa em agradar a Deus. Nós somos pecadores remidos. E como pecadores remidos, nós procuramos, nos esforçamos para seguir a palavra de Deus, porque nós fomos salvos. Os irmãos entenderam? Então, resumindo, eu não obedeço a Bíblia, eu não obedeço a palavra de Deus para eu ser salvo. Eu obedeço porque eu sou salvo. A obediência à palavra de Deus é uma consequência da minha salvação. Eu fui salvo, então obedeço a palavra. Por quê? Porque eu sou espiritual agora e a palavra é espiritual. Eu estou no mesmo nível dela, para mim é fácil eu levar espiritual com espiritual. O homem caído não, o homem natural, ele não fala a linguagem da palavra de Deus. Ou seja, eu obedeço, por isso aqui, a graça nos isenta da obediência? Não nos isenta, nós estamos na graça mediante a fé, mas eu vou obedecer porque eu tive a experiência da salvação, eu sou uma pessoa transformada. Então eu vou ser obediente. Eu obedeço a palavra de Deus porque eu sou salvo e não para ser salvo, porque senão eu vou achar que eu obedeço muito a palavra de Deus, eu sou muito santo, sabe? Deus se agrada de mim, eu sou muito santo, eu obedeço muito a palavra de Deus, eu sou muito obediente, então Deus vai me dar salvação porque eu mereço, né? Não, merece nada. É tudo pela graça de Deus, amém? Agora a conclusão aqui. Aplicação. A salvação é pela graça de Deus, mas ela não anula a obediência. Na nova aliança, a obediência é requerida do salvo. Dessa forma, há promessas de justiça, paz e alegria no Espírito Santo para quem obedece aos mandamentos de Cristo. A
A obediência é uma virtude indispensável do cristão. É claro, né? Você vai mostrar, porque muitas vezes a gente vai ter a oportunidade de escolher se vai ou não pecar, irmãos. Tem esse lado também, mas como você é espiritual, é muito mais fácil você dizer não. Agora, tem a questão de tem que ser tem que estar vigiando, né? Tem que estar na presença de Deus, mas eu não vou obedecer, não, eu não vou lá para eu não ser, porque senão eu não vou ser salvo, não. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Eu sou amigo de Deus, se eu obedeço. Eu amo a Deus, eu demonstro isso com obediência, mas não para ser salvo. Eu não obedeço para ser salvo. Eu obedeço porque sou salvo, porque eu amo a Deus, porque eu sou amigo de Jesus. Amém? Um comentário aqui. O concerto de Deus com os israelitas, localizado depois do primeiro tópico, ressalta que o pacto do Senhor com o seu povo, assim como as promessas advindas dele, era condicionado à obediência. É aliança, né, condicional e aliança incondicional. São os pactos condicionais e incondicionais que nós estudamos na lição passada. O pacto que Deus fazia condicional, o homem tinha que retribuir. Agora, quando Deus fazia uma aliança, né, um pacto incondicional, o homem não tinha participação. Deus prometia e cumpria a palavra dele. Palavra-chave: obediência. Agora iniciando a leitura dos alunos. Introdução. A Bíblia apresenta uma relação entre promessa e obediência. Ao longo das Escrituras, percebemos que a obediência é um princípio divino que não caducou no Novo Testamento. Ela continua sendo requerida por nosso Senhor para vivermos promessas específicas de Deus neste mundo. O Deus que prometeu no Antigo Testamento é o mesmo que prometeu no Novo e, ao mesmo tempo, exige do seu povo obediência à sua palavra. Entretanto, quais são os termos da obediência do novo concerto conforme revelado no Novo Testamento? É o que estudaremos nesta lição. Tópico 1. A obediência no Antigo Testamento. 1.1. O concerto de Horebe. O concerto feito por Deus com o povo de Israel no deserto de Horebe era uma reafirmação das promessas que ele havia feito a Abraão e seus descendentes. No deserto de Horebe, também denominado de Sinai, Monte Horebe ou Monte Sinai, é a mesma coisa, ficou patente que o concerto divino exigia santa obediência do povo para que fosse bem-sucedido entre as nações. Êxodo 19:15 fala assim: se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Pela santa obediência, o povo seria um reino sacerdotal, um povo santo. A nação de Israel deveria obedecer aos mandamentos do Senhor para viver as promessas em toda a sua peregrinação no deserto. Aqui fala, né? Então sereis minha propriedade peculiar. Êxodo 19:5. Aí Pedro depois fala, né? Vós sois propriedade exclusiva de Deus, né? Acredito que ele estivesse com referência, usando esse texto aqui como referência, mas ele estava se referindo à igreja ali, né? O apóstolo Pedro. Número 2. O concerto nas campinas de Moabe. Muitos anos se passaram depois do concerto de Horebe, e a maioria dos peregrinos havia perecido no deserto. Então Moisés reuniu novamente o povo, agora nas campinas de Moabe, pois uma nova geração, quer dizer, jovens, muitos velhos já tinham falecido, agora tinha uma geração mais jovem, muitos jovens tinham nascido, pois uma nova geração estava prestes a entrar na terra prometida. Aquela geração que murmurou no deserto, ela pereceu toda no deserto. Só Josué e Calebe entraram na terra prometida. E depois aquela geração de 20 anos para baixo
eles entraram na terra prometida. Estas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moabe, que fizesse com que os filhos de Israel, além do concerto que fizera com eles em Horebe. Estas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moabe, que fizesse com os filhos de Israel, além do concerto que fizera com eles em Horebe. Deuteronômio 29, 1. A exposição básica desse concerto pode ser vista em Deuteronômio 4 a 26, 19, do capítulo 4 até o capítulo 26, versículo 19, bem como sua ênfase nas bênçãos e maldições dos capítulos 27 a 30 de Deuteronômio, do mesmo livro, do livro de Deuteronômio. Tudo nesse concerto dependeria da fidelidade do povo de Israel aos mandamentos divinos. Eram promessas condicionais. Número 3. As promessas provenientes da obediência. O concerto de Moabe mostra uma lista de promessas que seriam proferidas no Monte Gerizim, o Monte da Bênção. Bênçãos no campo, na cidade, na procriação, na vida doméstica, ao entrar e sair da terra. Deuteronômio 28, capítulos 1 a 14. É importante a gente conhecer esse texto de Deuteronômio 28. É um capítulo que a gente precisa colocar na nossa mente mesmo, no nosso coração e na nossa mente, porque é um capítulo de referência, para muitas mensagens e estudos bíblicos. Em toda a área da vida dos judeus, as bênçãos divinas seriam derramadas como consequência da obediência aos mandamentos divinos estabelecidos nos concertos proferidos por Moisés. Também é verdade que as maldições seriam proferidas do Monte Ebal, o Monte da Maldição é o Monte Ebal, como consequência da desobediência aos mandamentos do Senhor. O mal viria por causa da desobediência, a bênção viria por causa da obediência. Portanto, no Antigo Testamento vemos que a obediência tinha uma relação direta ao cumprimento de uma promessa na vida do povo de Israel. Obediência, o cumprimento da promessa dependia da obediência. Sinopse 1. Sinopse é um breve resumo. No concerto de Deus com Israel, observamos o cumprimento das promessas a partir da obediência do povo. Ampliando o conhecimento, é um texto que fala sobre aliança. Aliança, pacto, concerto ou acordo. Do hebraico, berit. A palavra correspondente no grego, diateke kaine, nova aliança. Rekaine diateke, a nova aliança, definida como disposição legal de bens pessoais. Então aqui é diateke, definida como disposição legal de bens pessoais. Então em hebraico, aliança em hebraico é berit, e em grego, diateke. A aliança é algo que une as duas partes ou obriga uma parte à outra. Embora existam implicações ilegais associadas à aliança, o aspecto relacional da aliança é mais bem entendido como uma relação com as legalidades relacionadas. Embora o tema da aliança seja menos difundido no Novo Testamento, o seu significado cristológico é profundo. O Novo Testamento destaca o papel messiânico significativo de Cristo em relação às alianças. Um auxílio bibliológico que está na revista do Professor, página 29. O concerto de Deus com os israelitas. As promessas de Deus neste concerto eram basicamente as mesmas que foram feitas a Abraão. Deus prometeu que daria aos israelitas a terra de Canaã, depois de libertá-los da escravidão do Egito, e que ele seria o seu Deus e os adotaria como seu povo. Depois de Deus revelar os 10 mandamentos e muitas outras leis do concerto, os israelitas juraram a uma só voz: todas as palavras que o Senhor tem falado faremos. Êxodo 24, versículo 3. Êxodo capítulo 24, versículo 3. Sem essa promessa solene de aceitarem as normas da lei de Deus, o concerto entre eles e o Senhor não teria sido confirmado.
Essa resolução de cumprir a lei de Deus continuou como uma condição prévia do concerto. Somente pela perseverança na obediência aos mandamentos do Senhor e dos sacrifícios determinados por Deus no concerto é que Israel continuaria como a possessão preciosa de Deus e igualmente continuaria a receber as suas bênçãos. Item 2, a obediência no Novo Testamento, um novo concerto. Aqui sim, né, uma nova aliança, que leríamos assim, Rekaine diatheke, a nova aliança. Isso aqui está em grego, né? O Novo Testamento. Hebreus 8 apresenta aspectos do antigo concerto, mostrando o quanto eles apontam para o perfeito ministério do Senhor Jesus. Ali vemos que o relacionamento entre Deus e o seu povo se dava por meio de uma fé manifesta pela obediência aos mandamentos da lei e a observação ao sistema de sacrifício do Antigo Testamento. Contudo, o profeta Jeremias profetizou que chegaria o momento em que Deus instituiria um novo pacto e que sua lei se estabeleceria no interior da pessoa, isto é, no coração. Jeremias 31, 33, fácil de gravar, né? Jeremias 31, 33, a nova aliança, o novo pacto. E foi citado em Hebreus 8, versículos 8 a 12. O texto bíblico diz assim: mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Número 2. Jesus Cristo, o mediador. O Senhor Jesus é o mediador que estabelece o novo concerto, o novo pacto profetizado pelo profeta Jeremias. Como falamos, o novo concerto, o novo pacto, a nova aliança, o Novo Testamento. É tudo sinônimo, tá bom? O Senhor Jesus é o mediador que estabelece o novo concerto, o novo pacto, profetizado pelo profeta Jeremias, Hebreus 8:10. Em vista disso, podemos afirmar que o novo pacto é uma promessa de graça e amor de Deus aos que o respondem com arrependimento e fé à oferta de salvação. Assim, o relacionamento de obediência entre o salvo e Deus se dá nos termos do novo concerto, em que o Senhor Jesus é o verdadeiro mediador. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. E não há outro mediador dado entre os homens, né? Não há outro mediador a não ser Jesus Cristo, homem. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Mediador é aquele que liga. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe nada mais, nem ninguém que nos leve a Deus. A gente só vai a Deus por meio de Jesus. Por isso que a gente diz que só Jesus salva. Então nós temos que colocar a nossa fé em Jesus. Por isso precisamos receber Jesus em nossa vida como nosso único Senhor e suficiente Salvador. Jesus disse: eu sou a porta, aquele que entrar por mim será salvo. Só Jesus é a porta que nos leva para a salvação. Tenha Jesus na tua vida como teu único Senhor e suficiente Salvador. Essa é a decisão mais importante da tua vida, é a decisão que vai definir o teu destino eterno. É uma decisão que você pode tomar somente em vida. Depois da morte, não tem mais chance de salvação. Agora é a hora, né? Paulo diz: eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Hoje é o dia da salvação. Não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã você tomar a decisão mais importante da tua vida. Receba hoje Jesus como teu único Senhor e suficiente Salvador. 3. Obediência do novo concerto. Os ensinos do Novo Testamento mostram que fé e obediência andam lado a lado. Nosso Senhor ensinou: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João 14:15.
Essa expressão guardareis também pode ser substituída por obedecereis. Isso significa que o nosso amor pelo Salvador, que foi primeiramente obediente ao Pai, não pode ser apenas de palavras, mas em atos de obediência. Dessa forma, podemos desfrutar de bênçãos espirituais provenientes de uma vida de obediência a Deus e sua palavra. Sinopse 2. O Novo Testamento mostra Jesus como a nova aliança, cumprindo a promessa de salvação a todos que respondem com arrependimento e fé. Arrependimento é mudança de atitude. Nós temos o arrependimento por contrição e temos o arrependimento por atrição. Atrição lembra do atrito, né? É superficial. Esse é o arrependimento superficial, o arrependimento por atrição. Às vezes a criança faz uma coisa de errado, aí ela abre o bueiro, né? Chora. Ah, tadinha, não vou corrigir ela não, porque ela está chorando. No dia seguinte faz a mesma coisa, porque aquilo foi um arrependimento por atrição. Ela foi uma comoção ali, mas ela não mudou a atitude. Agora, o arrependimento por contrição, ele é uma verdadeira mudança de atitude. Muda a natureza da pessoa, né? Imagina o milho, quando ele é moído, né? Ele é moído, aí você pode produzir a canjiquinha ou pode produzir também o fubá, né? O pó de café, quando ele é moído, aqueles grãos, eles são contristados, eles são amassados, eles perdem até a natureza antiga deles, e agora ele está todo moído, ou seja, houve uma contrição, houve uma destruição. Davi disse: um coração quebrantado e contrito o Senhor não desprezará. O que é um coração quebrantado e contrito? É um coração destruído, é um coração quebrado, esmiuçado, igual aquele grão foi esmiuçado. O coração está esmiuçado também do verdadeiro arrependimento, do arrependimento sincero, e um arrependimento que mostra uma mudança de atitude. Então, arrependimento é mudança de atitude. Pode vir com choro, pode vir sem choro. O arrependimento, o choro não é sinal de arrependimento. Talvez o choro até mascare o verdadeiro arrependimento. A pessoa acha, está chorando, está arrependido. Às vezes não. Às vezes o outro nem chorou, mas ele tomou a decisão de mudança de atitude. Eu fazia, não vou fazer mais. Então, agora, vai chorar ou não vai chorar depende de cada um, né? Cada um reage de uma maneira. A gente não pode julgar, cada um reage de uma maneira. Às vezes a pessoa chora, às vezes não chora. Mas o arrependimento sincero, a característica dele não é o choro. A característica dele é a mudança de atitude. Então agora a mudança de atitude, eu aceitei Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Agora, se Jesus é o meu Senhor, eu vou obedecê-lo, eu vou andar na presença dele, porque ele me deu o maior presente que eu poderia receber, que é o presente da salvação, o perdão dos meus pecados e a minha salvação. Número 3, bênçãos provenientes da obediência a Cristo. 1. Bênçãos espirituais. No Novo Testamento, é o Espírito Santo que rege a vida dos que fazem parte do novo concerto por meio de Jesus Cristo, mediante a fé. Nesse contexto, aprendemos que uma vida de obediência a Cristo, mediante a obra do Espírito Santo, demanda bênçãos de natureza espiritual que abarcam todas as áreas de nossa vida. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Número 2, justiça e paz. Quem obedece a Cristo vive piedosamente em sua presença e em justiça. Dessa forma, temos uma vida de retidão proveniente de fé e da obediência a Cristo, pois fomos justificados e santificados por Deus. Então, a paz que excede todo o entendimento torna-se realidade em nós. É aquela paz de que o Senhor Jesus falou aos seus discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, 27. Assim, a obediência a Cristo gera em nós justiça e paz em meio às turbulências do mundo. Nós falamos no início da aula
a respeito de nós obedecermos, porque nós passamos pela experiência do novo nascimento, fomos regenerados, né? A doutrina da regeneração ou do novo nascimento, o nascer de novo, ser uma nova criatura, tudo isso está relacionado com a doutrina do novo nascimento. E claro que Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos, mas eu enviarei o Espírito, mas eu vos enviarei outro Consolador, o Espírito da verdade, que permanecerá para sempre convosco. Então Jesus nos enviou o Espírito Santo. E olha só, o Espírito Santo, ele faz essa obra de conversão em nossas vidas. Ele nos convence e nos converte. Ele nos transforma, nos muda, e ele fica conosco, nos ajudando nessa caminhada. É por isso também que nós conseguimos cumprir a palavra de Deus, né? Porque os mandamentos não são penosos, porque nós temos essa renovação espiritual mediante o Espírito Santo, né? E são os 4 instrumentos da santificação: a oração, a palavra, o Espírito Santo e o sangue de Jesus. Esse é um espírito sobre santificação. Nós falamos sobre os 4 instrumentos da santificação: a oração, a palavra de Deus, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, o sangue de Jesus que nos limpa de todo pecado, o Espírito Santo que nos conduz, né, no caminho do Senhor para fazer a vontade dele. Então são os 4 instrumentos: a oração, a palavra, o sangue de Jesus e a presença do Espírito Santo em a nossa vida. Os 4 instrumentos da santificação. E aí nós vamos perseverando, né? Prevalecendo, permanecendo e prevalecendo com a ajuda do Espírito Santo. Número 3, alegria no Espírito Santo. Alegria proveniente de uma relação com Cristo é a marca da vida de quem anda na justiça e tem a paz de Cristo. A Bíblia mostra que a alegria é um fruto do Espírito Santo, conforme Gálatas 5:22. Conforme nos ensinam as Escrituras, essa alegria não está condicionada aos ambientes externos de nossa vida, mas é consequência de uma vida cheia da presença do Espírito Santo. A presença do Santo Espírito enche-nos de alegria. Sinopse 3. Os que obedecem a Cristo vivem em santidade e justiça, regidos pelo Espírito Santo. Auxílio teológico: o novo concerto, a nova aliança, o Novo Testamento, o Novo Pacto. Jeremias profetizou que, num tempo futuro, Deus faria um novo concerto, um melhor concerto com o seu povo. Jeremias 31:31, também fácil de gravar. Jesus é quem instituiu o novo concerto ou o Novo Testamento. Ambas as ideias estão contidas na palavra grega diatheke. E seu ministério celestial é incomparavelmente superior ao dos sacerdotes terrenos do Antigo Testamento. Estabelecido o novo concerto em Cristo, o antigo concerto se tornou obsoleto. Não obstante, o novo concerto não invalida a totalidade das escrituras do Antigo Testamento. Olha que importante, irmãos. Mas apenas as do pacto mosaico, pelo qual a salvação era obtida mediante obediência à lei e ao seu sistema de sacrifícios. O Antigo Testamento não está abolido. Boa parte de sua relação aponta para Cristo e pode ser inspirada a palavra de Deus. E por ser a inspirada palavra de Deus, é útil para ensinar, repreender, corrigir e instruir na retidão. Há alguns que dividem a lei em 3 partes. E, com certeza, tem outros que não concordam. Então, aí tem uma dialética, né? Uma dialética interessante, traz um debate até edificante para nós. Mas há aqueles que defendem que a lei é dividida em 3 partes. E há aqueles que não concordam. Mas, baseado naqueles que assim defendem, a lei é dividida em lei civil ou judicial, a lei religiosa ou cerimonial
e a lei moral. A lei civil ou judicial é a lei dada à sociedade. A lei que foi dada à sociedade, ao Estado de Israel. Por exemplo, o crime contra a propriedade, por exemplo. Aquela lei civil, naquela época, por exemplo, o homem casava com a mulher, ele ficava 1 ano sem ir à guerra, só para ele poder proporcionar felicidade à mulher. Então ele ficava 1 ano sem ir à guerra. Então, depois do casamento, o homem ficava 1 ano sem ir à guerra. Isso era uma lei civil, uma lei do Estado. Hoje isso não existe mais. Então há coisas que já passaram. Aquela lei, até que a lei lá do olho por olho, dente por dente. Se um homem matar o boi de uma pessoa, aí essa pessoa tem o direito de matar o boi dela, um boi por um boi. Toda aquela lei, né? Se uma pessoa defraudar a outra, ela vai ter que restituir 4 vezes mais. Isso também estava na lei, naquela lei civil ali. E essa lei, o próprio Zaqueu, ele usou ela como referência. Ele disse assim: se eu tiver defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. É porque lá na lei tinha isso. A pessoa teria que restituir a outra 4 vezes mais se tivesse prejudicado ela. Então, essa lei civil judicial já não existe mais. O Estado hoje de Israel é outro, né? Tem a lei religiosa ou cerimonial, que é a lei, a legislação levítica, aquela questão dos sacrifícios, de todos os simbolismos do cerimonial, os sacrifícios que eram feitos todos os anos. Então, tudo isso também se perdeu, né? Porque Jesus foi o último sacrifício, né? Jesus foi o último sacrifício. Os cordeiros que eram sacrificados, eles tipificavam Jesus, era uma tipologia de Jesus. Então, aquilo que era obsoleto, aquilo que era imperfeito, em Jesus foi perfeito. O sacrifício de Jesus foi perfeito, eficaz e dura para sempre. Depois de Jesus, não houve mais a necessidade de sacrifícios. E tinha a lei moral, muito relacionada com os 10 mandamentos, e essas leis, muitas vezes, ela está variando até hoje. Hoje você não deve matar, não deve roubar, né? Então existe essa predominância dessa lei moral até hoje. Então aqui, como diz aqui, ó, vamos só ler novamente para a gente pegar o comentário, o que o comentarista disse. Estabelecido o novo concerto em Cristo, o antigo concerto se tornou obsoleto. Não obstante, o novo concerto não invalida a totalidade das escrituras do Antigo Testamento, mas apenas as do pacto mosaico, pelo qual a salvação era obtida mediante a obediência à lei e ao seu sistema de sacrifícios. O Antigo Testamento não está abolido. Boa parte da sua revelação aponta para Cristo, e por ser inspirada a palavra de Deus, é útil para ensinar, repreender, corrigir e instruir na retidão. Jesus disse para o jovem rico: sabes os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, honrarás o teu pai e a tua mãe. E o jovem disse: tudo isso eu tenho praticado. Por quê? Porque essa lei moral, desde a minha mocidade, né? Tudo isso eu tenho praticado desde a minha mocidade. Por quê? Porque aquela lei moral prevalecia também, até hoje, não é? Conclusão. Nesta lição estudamos a respeito da obediência como relacionamento com Deus, tanto na perspectiva do Antigo Testamento quanto do Novo. Vimos que, a despeito do Novo Pacto ter superado o Antigo, o princípio da obediência a Deus e à sua palavra permanece o mesmo. Dessa forma, há promessas de justiça, paz e alegria no Espírito Santo, para quem obedece aos mandamentos do Senhor Jesus. São promessas condicionadas à nossa obediência a Cristo. Nós vemos aqui, né, irmãos, um comentáriozinho interessante. Eu aprendi isso 2 vezes, em 2 momentos. Uma professora de português falou, e depois, numa aula de inglês, a professora de português entrou nesse assunto e falou também. Com relação à crase, olha só o que está escrito aqui. São promessas condicionadas à nossa obediência a Cristo.
Esse a nossa, esse a tá com crase. Tem pessoas que falam assim, são promessas condicionadas à nossa obediência a Cristo. Ele prolonga o a, né, o acraseado, prolonga para indicar que tem crase, mas segundo essas professoras ensinaram, né, eu fiquei feliz de aprender isso, porque eu também falava muito a, o a com crase, ele não é prolongado. O a com crase, ele não é prolongado. Eu não tenho que falar, são promessas condicionadas à nossa obediência. Não é é a nossa obediência. Essa crase, esse diferencial aqui, é um diferencial gráfico na escrita. Ele não é um diferencial fonético. Não é no som. Então, se a gente, eu fazia isso. Se você, na hora de ler uma palavra, um a que tem crase, igual está aqui, o princípio da obediência a Deus e a sua palavra. Não é e a sua palavra, é e a sua palavra, é um a só. Não tem que prolongar o a porque ele está craseado, não. E a sua palavra. É um a só, é um momento só, é só um a. A crase, ela é um diferencial gráfico na escrita, não é um diferencial fonético, entendeu? Eu achei interessante. É bom a gente aprender, né? Nós que costumamos pregar a palavra, dar um estudo, fazer uma leitura, a gente aprimorar a nossa leitura, né? Então, a partir de agora, que a gente não fique mais esticando o a craseado. O a não é a, é só a. Não existe prolongamento no a craseado. O diferencial é fonético, não é fonético, é na escrita somente. Depois dessa aulinha de português, muito edificante, revisando o conteúdo. Número 1. O que foi o concerto de Horebe? Foi uma reafirmação das promessas que Deus havia feito a Abraão e seus descendentes. Número 2. Como se pode ver a exposição básica do concerto nas Campinas de Moabe? O concerto de Moabe mostra uma lista de promessas que seriam proferidas no Monte Gerizim, bênçãos no campo, na cidade, na procriação, na vida doméstica, ao entrar e ao sair. É o famoso capítulo Deuteronômio 28, versículos 1 a 14. Número 3, o que o capítulo de Hebreus 8 apresenta? Hebreus 8 apresenta aspectos do antigo concerto, mostrando o quanto eles apontam para o perfeito ministério do Senhor Jesus. Quem rege a vida dos salvos no novo concerto, na nova aliança, no novo testamento, no novo pacto, é o Espírito Santo que veio, né, ele veio habitar e para sempre, ele veio ficar para sempre conosco. É ele que rege a nossa vida, é ele que nos capacita a sermos espirituais e quando nós somos espirituais, mediante a salvação que nós tivemos, somos homens espirituais, nós conseguimos cumprir a palavra de Deus, que é espiritual. Por causa disso, a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor não são penosos para nós. Número 5. De onde a alegria é proveniente? A alegria é proveniente de uma relação com Cristo. A alegria proveniente de uma relação com Cristo é a marca da vida de quem anda na justiça e tem a paz de Cristo. Assim, irmãos, nós terminamos a lição 4. Compartilha com irmãos e amigos e com todos aqueles que gostam de estudar a palavra de Deus. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.